Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Navegue Comigo. E o vídeo de hoje é um bate-papo sobre despertar da consciência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu contei o primeiro despertar que eu tive lá em 2020, mas depois daquele despertar vieram outros despertares, outras viradas de chave, e aí sim eu entrei no processo de expansão da consciência. Então, se você gosta de temas relacionados a esse assunto, esse vídeo é para você. Vamos lá então. Eu já contei que eu entrei num processo de estudar e pesquisar tudo que estava envolvido dentro desse movimento chamado veganismo. E aí eu comecei a perceber que existia toda uma problemática não só na parte da alimentação, mas sim do nosso vestuário, aquilo que a gente veste no nosso dia a dia, seja um sapato, uma bolsa, uma blusa, uma carteira, um cinto. A parte da maquiagem, né, os cosméticos que nós mulheres gostamos de usar. Sim, a maioria deles ainda é testado, tem, né, ingredientes ou produtos de origem animal que vão na composição desses produtos. Aí eu fui ver a parte também automobilística, né, na indústria que utiliza-se muito de produtos que são de origem animal e também são testados em animais. Então tudo isso foi criando assim um turbilhão na minha cabeça, que eu falei, poxa, além da gente comer os animais, a gente no nosso dia a dia a gente veste animal, a gente toma animal, porque os remédios também tem, né? Em boa parte dos remédios, cápsulas, boa parte também contém ingredientes de origem animal, são testados em animais. Do entretenimento, por exemplo, da cultura de um modo geral, né? Aí você vê lá que no esporte, na pesca, na caça, em zoológicos, isso tudo foi abrindo a minha mente, foi abrindo a minha consciência para uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu falei, poxa, tudo que a gente faz aqui na sociedade, né, a gente como civilização, como seres humanos, tudo está embasado em cima da utilização e da exploração animal. E eu cheguei, né, nessa conclusão, eu falei, gente, isso não está certo. Moral e eticamente falando, não está correto. Foi isso que me criou muito atrito, me tirou realmente da minha zona de conforto. E eu acho que é isso que é o chamado despertar da consciência, né? É quando você dá um salto, você passa a enxergar uma realidade que você não enxergava. É uma rasgada de véu, né, de uma realidade que você passa a ver que você não via antes. E aí, o que eu fiz? Eu fui em busca de respostas. Só que quando eu comecei a analisar também todo esse contexto que está dentro da sociedade, você passa a ver que existe uma espécie de comportamento padrão das pessoas. É como se houvesse um bloqueio mental também. Não tinha acesso para falar sobre. Das poucas pessoas com quem eu tentei falar sobre isso na época, já tinha aquela resposta pronta, né? Ah, porque eu preciso comer carne, ah, porque a proteína animal, ah, porque o corpo humano precisa da proteína animal, ah, é porque a gente precisa tomar leite, a Bíblia manda a gente comer animais, é porque o Deus criou os animais para nos servir. Vinha todo aquele pacote de respostas que as pessoas têm pronta para justificar uma ação, para justificar uma cultura, para justificar um costume, para justificar uma educação que é milenar, infelizmente, né? A gente já está há milhares e milhares de anos fazendo isso com os animais aqui no planeta. Eu não tinha ainda toda essa informação, mas eu já sentia que dentro desse padrão que a gente tem hoje na nossa sociedade, dentro do status quo, dentro de todo esse paradigma, o que é o paradigma? Todo esse conjunto de crenças que nós temos, né, na nossa educação, na nossa saúde, na nossa alimentação, na nossa economia, na religião, inclusive, né? E acho que a parte da religião foi a parte que mais me trouxe conflito. Porque, assim, o legal do veganismo é que ele não é uma filosofia na questão religiosa. Ele é considerado uma filosofia enquanto visão de mundo para você ter ali um estilo de vida, mas não religioso. Dentro do veganismo, você vai ter pessoas que são católicas, evangélicas, ateus. Aqui no YouTube, inclusive, tem até um padre, se não me engano, o nome dele é Paulo, e ele é conhecido como padre vegano. Então, na época, eu achei bacana isso, porque independente da fé ou da crença que a pessoa tem, ela torna-se vegana porque ela se conecta
né, com esse movimento que está embasado primeiramente na não violência, em você dentro do praticável e do possível, você evitar alimentos, roupas e produtos, enfim, tudo que é feito e tudo que é testado em animais. O veganismo, então, ele traz essa proposta. Nesse contexto religioso, eu também já tinha percebido que eu não ia encontrar respostas, porque as nossas religiões, isso eu falo assim com todo respeito, eu não estou criticando ou falando de religião A ou B ou C, mas eu também percebi que tinha e tem esse dogma religioso que os animais estão aqui para nos servir, que Deus colocou os animais para a gente ter o domínio sobre eles. E quando fala assim domínio, o ser humano assim é fantástico nessa parte do domínio, né? Inclusive tem até um documentário que eu deixo como sugestão para vocês assistirem, que se chama Dominion. É bem forte também. Ele retrata justamente essa forma que nós temos de subjugar, é o chamado especismo, né, que a gente acha porque os animais não pensam como nós, que eles não se comunicam, então a gente já pressupõe, né, que eles não sentem, que eles não sofrem. E esse documentário ele também é como se fosse uma continuação daquele documentário Terráqueos. O Dominion também vai trazer isso aí, toda essa problemática dessa exploração que a gente impõe, né, aos animais. Os dogmas religiosos vigentes no planeta até o presente momento, principalmente aqui no Ocidente, colocam os animais como nossos servos, como seres a serem sacrificados. Aí você tem aqueles feriados religiosos, né, que é o nascimento do Cristo, você comemora com a mesa farta, cheia de alimentos que são de origem animal. Aí quando tem a Páscoa, a Semana Santa, é a morte do Cristo, aquele ritual todo, novamente você vai ter uma mesa cheia de animais que são mortos e sacrificados. Gente, isso aí pra mim na época foi muito conflitante. Foi um momento de eu até mesmo questionar Deus. Quem era Deus nessa situação toda? Se Deus é amor, é um ser que tudo criou, que tudo emana, por que ele permite tanto sofrimento? Por que ele permite que humanos façam o que fazem com animais? Então foi um questionamento muito profundo mesmo. Então assim, juntou tudo. Foi um download assim de informação que caiu literalmente na minha cabeça, né, na minha consciência, que abriu, que é aquele lance. Um dia você não vê, no outro dia, puf, você já acorda vendo tudo, né, já entendendo. Eu ainda não tinha compreensão, mas eu já entendia que algo de errado, assim, algo de muito errado estava permeando tudo isso. E toda aquela situação em que nós estávamos lá em 2020, né, vocês se lembram muito bem daquela crise sanitária, né, daquele pit stop obrigatório que nós passamos no planeta. Nós ficamos aí praticamente 2 anos parados por conta disso. E lá em 2020, de 2020 para 2021, esse download, essa informação para mim, ela já veio muito concreta, assim, de que aquilo tudo que nós estávamos passando já era uma somatória. Não sei se vocês já ouviram falar do inconsciente coletivo. Já vinha essa informação para mim de que sim, o que nós estávamos passando era um resultado daquilo que nós estávamos e estamos fazendo de errado com o planeta. Quando eu falo com o planeta, não é só com a nossa própria espécie, de todas as guerras e todo o sofrimento que a raça humana causa a si mesma, mas eu já pensava nesse coletivo mesmo, de toda a maldade que nós estamos ainda praticando com o reino animal. E depois tem a questão do reino vegetal, o reino mineral, né? Toda essa degradação do ambiente que nós estamos fazendo com a terra, com a água, com o ar. Enfim, tudo isso, sabe? Veio aquele blocão de informação assim e, né, despencou na minha consciência. Quando virou o ano, a partir de fevereiro de 2021, a nossa rotina aqui em casa também mudou um pouco. Porque assim, eu e meu esposo, nós somos cantores, nós trabalhamos com música há muito tempo, né? A gente canta na noite. E eu lembro que até começo de 2021 nós vivíamos única e exclusivamente de música. Só que, né, a nossa área de trabalho foi a primeira a parar e foi a última a voltar, então a gente precisou correr atrás de uma segunda atividade para complementar a nossa renda. E na época ele conseguiu arrumar um outro emprego,
Então a gente mudou nossa rotina, a gente, né, passou a levantar muito mais cedo do que a gente levantava, passou a ter um horário para almoçar, para jantar, porque antes, como nós só trabalhávamos com música, a gente tinha o nosso horário bem mais flexibilizado. Quando isso aconteceu, eu também criei essa rotina, passei a levantar nos mesmos horários que ele levantava, acordar cedo, né, para a gente poder sincronizar a nossa rotina. E foi ótimo, porque foi um período em que eu realmente pude mergulhar, né, fazer uma imersão, poder estudar ainda mais, ler e pesquisar sobre todos esses assuntos que já estavam assim bem latentes na minha consciência. Então meu primeiro passo foi sim criar um novo perfil para que eu pudesse pesquisar grupos. Aí eu lembro que foi mais ou menos em maio de 2021 que eu criei esse canal, porque eu já tinha ideia de alguma forma trazer, né, o que eu estava pesquisando aqui para dentro do canal também, praticar um ativismo consciencial. Porque uma outra coisa que eu percebi que dentro do veganismo também existe um movimento sim de pessoas que querem passar essa informação para frente, só que em muitos casos elas acabam extrapolando um pouco, às vezes, a forma de colocar isso de uma forma que impõe para as pessoas que elas têm que parar de comer os animais. Até um certo ponto isso está corretíssimo, porque como eu também entendo, o veganismo trata-se disso, de você, dentro do praticável e do possível, você deixar de consumir animais. Mas eu também percebi que falando somente para as pessoas que elas precisam parar de comer os animais, isso não é o suficiente. E o que precisa ser feito é que as pessoas expandam a sua consciência, que elas entendam o porquê deixar de comer os animais, né? Entender os motivos que estão dentro, não só na parte fisiológica, mas sim também na parte energética, na parte ambiental, na parte ecológica e na parte filosófica também, porque sim, os animais, o reino animal também é um reino de seres que também estão em evolução, não só física, mas também em evolução consciencial e evolução espiritual. Mas quando eu comecei a ler e estudar sobre, eu já também saquei isso aí. Eu falei, olha, para que eu tente levar esse conhecimento para outras pessoas a respeito dos animais, eu também preciso estudar primeiramente, entender todo o contexto daquilo que é visível e daquilo que está para além, que é a tal da percepção extrasensorial, que eu já comentei um pouquinho no primeiro vídeo sobre isso com vocês, porque dessa forma um pouco mais profunda, eu tendo essas respostas de coisas que eu já estava sentindo também, pode ser que eu consiga passar isso de uma forma um pouco mais suave, né, e tranquila. Esses vídeos que eu faço aqui para o canal, inclusive, é uma forma de eu deixar o meu relato, de deixar registrado, né, todo esse passo a passo que eu venho seguindo aí nos últimos 4 anos. Não tenho a pretensão nenhuma de convencer você que está assistindo esse vídeo, mas sim é de deixar um registro daquilo que eu tenho lido, aprendido, daquilo que eu acredito e tenho colocado em prática no meu dia a dia. Eu tenho vivenciado e experienciado. Eu acho que isso é válido. Mas não simplesmente apontar o dedo para a cara da outra pessoa, mesmo que quando a gente está apontando, a gente esquece que ainda temos 3 que estão voltados para nós, né? Então tudo isso, na época eu fui meio que formatando, né, todo esse raciocínio, toda essa ideia e pensando de que forma eu poderia trazer isso, tentar transmitir isso através aqui do meu canal. O que são percepções extrasensoriais? É aquilo que você percebe além dos seus 5 sentidos, né? Que é a audição, visão, tato, olfato e paladar. É como se fosse o seu 6º sentido. É aquilo que está sutil, né, ao teu redor. É aquilo que às vezes você vai captar mais no teu sentir do ambiente, das coisas, das pessoas. Teve um dia, olha que história louca, gente. Eu tava lavando umas verduras lá na cozinha. Eu tinha lavado um pé de alface que tava lindão, assim, né? Coloquei ele dentro do escorredor. Aí eu vim pegar alguma coisa na geladeira e quando eu voltei, é como se houvesse um brilho em volta desse pé de alface, assim.
e ele estava meio que cintilando a cor, assim, sabe? Eu fiquei olhando, eu entrei num estado de contemplação, assim, falei, que coisa linda, né? É como se o reino vegetal, de um modo geral, ali aquele pé de alface já estivesse se mostrando, se manifestando para mim ali, tipo assim, olha, nós somos também seres vivos. E eu achei tão lindo aquilo lá, além desse perceber aí desse campo energético dos vegetais e essa aproximação imensa que eu já tive, né, da compaixão e do amor pelo reino animal. Eu lembro que eu entrei num processo de sincronicidade. Foram meses e meses, tipo, vendo horas iguais, números iguais, placas de carro. Isso não acontecia só aqui. Em qualquer lugar que eu estivesse, na rua, no mercado, numa loja, sempre tinha algo que estava me trazendo ali essa sincronicidade em forma de números, em forma de cores, de situações. E as sincronicidades são sinais que o universo está nos mandando de que nós estamos ali alinhados com o propósito daquilo que a gente está buscando, estudando, enfim. E aí depois eu percebi também na parte comportamental, ficar mais calma, menos irritada, menos ansiosa, buscando mais silêncio, mais reflexão, um processo mais interno. Muitos chamam até de reforma íntima, né? De estar um pouco mais focada no agora, no momento presente, naquilo que eu estava fazendo, desde a mais simples atividade de lavar uma louça, lavar um prato, estar lendo um livro, prestando atenção naquilo que eu estava fazendo, no conversar com as pessoas. Isso me trouxe mais sensação de momento presente. Então isso melhorou bastante a parte emocional. Eu senti que houve mais equilíbrio naquilo que eu fazia no meu dia a dia, a forma como eu via as coisas acontecendo, e isso se refletiu sim em mais equilíbrio, menos ansiedade, menos irritabilidade e mais foco. Outra coisa também, eu comecei a sentir menos densidade corporal, menos densidade física. E quando eu falo em densidade, eu não estou falando de peso propriamente dito. E olha que na época eu estava cerca de uns 15 quilos mais cheinha do que eu estou hoje. Então não era na questão peso, mas era como se fosse a gravidade fazendo menos efeito sobre o meu corpo. Eu lembro que tinha uma época assim que eu passava muito mal, às vezes depois que eu almoçava ou depois que jantava. Eu sentia sempre como se fosse um cansaço físico muito grande. Um peso nos ombros, um peso nas pernas, e foram coisa de anos assim. Eu lembro também que nos lugares, em lugar público, vai num shopping, no mercado, eu passava por alguns processos, às vezes, de queda de energia, baixando assim a frequência, e aquilo já me dava também um cansaço, e às vezes eu percebia que até o meu semblante caía, assim, era algo assim que me mudava, até o meu comportamento, me trazendo novamente aquela irritabilidade, aquela angústia. Então assim, eu passei por anos nesse processo, e só depois também que eu fiz a minha mudança alimentar, eu percebi que isso simplesmente desapareceu. E a parte do semblante, inclusive, teve um dia, e depois várias vezes isso aconteceu também, de eu estar de frente para o espelho me olhando e percebendo que o meu semblante ele estava mais leve, ele estava mais com um brilho nos olhos, um ar de serenidade, assim. Deu até me olhar e ficar tipo assim, nossa, mas sou eu mesma? Foram muitas coisas fantásticas que aconteceram, e isso num curto período de tempo, assim, em questão de 3, 4, 5 meses, que eu já consegui perceber todas essas diferenças. Então, hoje eu enxergo sim que esse conjunto todo estava dentro dessa percepção extrasensorial que para mim foi muito aflorada. E eu tenho plena convicção que o que me proporcionou foi sim essa limpeza, essa desintoxicação alimentar e energética que eu fiz. E eu fui só descobrir isso também mais tarde, depois, lendo, né, pesquisando sobre a energia vital, o Qi ou Qi, como é chamado na medicina chinesa, Prana, como é conhecido lá na Ayurvédica, no hinduísmo, enfim. E esse Qi ou Qi ou Prana, que é a energia vital, ela existe sim nos animais, obviamente, é uma energia muito parecida com a nossa, como eles são seres que estão desenvolvendo a ciência e a consciência. As plantas também têm esse campo energético, contém essa energia,
aliás, é maior ainda, né? Porque os vegetais, o reino vegetal, ele é suprido de muita energia. E o reino vegetal, ele se doa para que nós nos alimentemos deles. Não só para nós humanos, mas também para o reino animal. Tanto é que todos os animais que os humanos comem, que são os mamíferos principalmente, né? Vaca, bois, cabras, porcos, a maioria deles, eles são herbívoros. Então eles se alimentam do quê? Dos vegetais. Então nos vegetais está assim toda a suplementação, toda a energia vital e todas as proteínas, cálcios, minerais e sais que os nossos corpos precisam. Nós, humanos, fisiologicamente, nós somos projetados para sermos vegetarianos ou herbívoros até mesmo, né, como os animais. Eu ainda tô lendo bastante coisa sobre isso. Mas sim, então o reino vegetal, ele é dotado desse campo energético, muito mais, né, provido disso. Mas a grande diferença disso tudo é que o reino vegetal não tem um sistema nervoso central, ou seja, o sentir da planta, até onde eu li e estudei, é um sentir energético, é um sentir vibracional, é um sentir de frequências, porque as plantas, elas são sim muito sensíveis. Por exemplo, essas plantinhas que eu tenho aqui, elas são artificiais, elas estão aqui apenas para dar uma cor e um brilho. Porém, eu tenho plantas e flores lá na parte externa e você percebe que é um ser vivo. Só que as plantas, elas interagem com essa dimensão, digamos assim, das energias mais sutis. Então, elas percebem sim as energias densas, as energias de amor, as energias de tristeza, elas captam tudo isso também. Porém, quando você corta uma planta, ela não vai sentir aquela dor física como um animal quando você abate o animal. Porque o animal, ele é um ser vivo como nós. Ele também tem um sistema nervoso central. E ele, como um ser vivo, biológico, ele também sente dor, ele sente medo, ele se estressa, ele tem ansiedade, ele tem angústia, ele passa por todo esse processo. E principalmente quando ele está ali naquele momento da morte, é onde ele vai despejar toda essa adrenalina que ele tem, desse medo e desse estresse, vai ser despejado na carne. E a planta, ela é um ser imanente ou emanente, ou seja, você corta, você replanta, ela brota, ela cresce, ela nasce novamente. Assim como os grãos, os feijões, você pode armazenar aí sementes por anos e anos e anos. Lá um dia você replanta, né? Ela vai brotar, ela vai novamente se tornar um ser vivo lindo, maravilhoso. Então é diferente esse sistema de energia e esse sistema vital, né, do reino vegetal e do reino animal. Foram meses sentindo isso. Eu começava a ter essa mudança interna, porque hoje eu também entendo que essa percepção extrasensorial, ela é de dentro para fora. Quando você começa a entrar nesse processo de expansão da tua consciência, você começa a enxergar um pouquinho mais para além, né, dessa realidade que nós temos aqui na nossa terceira dimensão, né, no nosso mundo físico. A partir de março de 2021, aí eu entrei naquela imersão mesmo. E eu lembro que eu caí num vídeo do Juliano Posati, lá da Escola Círculo Escola. Tem até o canal dele aqui no YouTube também, bem interessante. Ele leu um trecho que falava do Emmanuel, né, comentando sobre essa parte do consumo de carne, que dentro da literatura espírita, né, dentro da filosofia kardecista, você tem também pessoas que são vegetarianas, que são veganas, assim como você tem da católica, da evangélica, dentro da Umbanda, do Candomblé, né, existem grupos de pessoas que já se conectaram e já compreenderam, né, que nós não precisamos nos alimentar dos animais. Depois, na sequência, veio um outro recomendado lá com o professor Laércio Fonseca. E aí eu fui assistir também. E eu lembro que nesse documentário o professor Laércio já comentava alguma coisa sobre os animais ali, né? E para mim, que já estava em busca, né, de respostas e informações de tudo que abrangesse essa causa animal, eu já, né, me interessava e com certeza eu já ia pesquisar. E aí foi eu assistir esse documentário, se chama Projeto Terra, muito bom também, tá lá dentro da Escola Círculo no canal. E aí, gente, ó, mais uma chavona virando ali, porque o professor Laércio Fonseca, ele fala também, né, de todo esse contexto espiritual. E ele é vegetariano há mais de 50 anos, então para mim na época foi assim, um leque de opções de estudos, né, sobre a espiritualidade e os animais de uma forma um pouquinho mais abrangente.
E aí eu lembro que dentro desse documentário que ele tinha feito aí, o Projeto Terra, ele tem lá no canal dele mais 3 ou 4 aulas que também são voltadas para os animais, né? A importância dos animais dentro do Projeto Terra, a importância dos animais na nossa vida. Eu lembro que eram 3 ou 4 documentários do professor Laércio, já dentro lá da plataforma dele, falando, né, sobre a importância dos animais, explicando sobre a espiritualidade dos animais, porque não devemos comer a carne dos animais, toda essa parte energética, né? Gente, eu acho que eu fiquei assim uns 6 meses devorando ali todos esses vídeos do professor Laércio, né, explicando principalmente sobre essa parte dos animais. Então me ajudou muito e foi com ele que eu tive esse acesso aí, os primeiros contatos, né, com as filosofias hindu, zen budismo, taoísmo, e foi a primeira vez que eu vi ele falar sobre Helena Blavatsky, né, que eu também nunca tinha ouvido falar. E um dia, numa dessas aulas, ele estava falando sobre os animais e ele estava falando também um pouco sobre os vegetais. Eu lembro que ele usou uma palavra sobre os espíritos, as consciências que monitoram os reinos, né? E ele usou a palavra Deva ou Deva. E aí ele falando, porque os devas da natureza, os devas que monitoram os animais, os devas e tal. Eu falei, devas? O que é devas? Aí eu fui pesquisar novamente, né? Fui lá, devas da natureza, devas dos animais. E aí, quem que apareceu para mim como indicação? Trigueirinho, José Trigueiro Neto. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu assisti relacionado aos devas era sobre o relato de um deva. Tava lá, está lá no canal do Trigueirinho. E eu assisti, né? Nossa, eu achei fantástico. Eu falei, gente, é isso. Então aí mais uma chave virou, porque para mim que já estava nessa busca de respostas para os animais, né, do reino animal, aí eu já comecei a me conectar com essa energia do reino vegetal. Foi mais um leque que se abriu. Aí eu entrei no canal do Trigueirinho e eu assisti praticamente todos os vídeos que ele tem lá, porque ele detalha ainda com mais profundidade toda a importância que os reinos, obviamente não só o reino animal, mas o reino vegetal, o reino mineral e o reino dévico, né? Toda a importância e toda a conexão que existe, né? Não só de nós, o reino humano, mas nós estamos interligados, né? Interconectados com todos esses reinos. Assisti aulas também dele falando sobre o planeta, sobre Gaia, que é a consciência do planeta. Gente, foi um aprendizado assim maravilhoso. E nesse ano de 2021, eu passei desse período aí de março até lá em setembro, outubro, esses 6 ou 7 meses aí, devorando esses conteúdos. E eu fui, né, estudando, pesquisando os livros. O Trigueirinho, ele não está mais entre nós, né? Ele desencarnou em 2018. Mas ele deixou aí um legado, assim, um compilado de informações que são maravilhosas. Ele tem, se eu não me engano, 84 livros escritos, dentre eles muitos que falam sobre essa interconexão, né, e todo um respeito e um amor que ele traz dos reinos da natureza. E aí, para mim, foi assim, né, mais um grande véu que se abriu, foi mais um nível de expansão de consciência também que se abriu. Eu sinto que isso tudo ele me traz algo familiar. É como se fosse alguma coisa que talvez em vidas passadas eu já tenha tido acesso. Porque tudo que eu fui lendo e aprendendo até hoje, para mim, me traz essa alegria, né, essa felicidade de poder estar redescobrindo isso, porque me soa sempre como algo familiar. Então todo esse conhecimento, né, tanto de Trigueirinho quanto do professor Laércio, eles foram assim a catapulta, sabe? Aquilo que me impulsionou a buscar realmente as respostas fora, né, do paradigma em que eu estava vivendo, né? O professor Laércio, ele já falava um pouquinho também sobre física, física quântica, e aí mais uma vez, física quântica, o que é isso, né? E eu lembro que na época eu achei alguns vídeos falando sobre Jesus, que Jesus já ensinava mecânica quântica. Comecei a dar umas pinceladas. E lá um dia eu achei lá um vídeo, um conteúdo falando sobre homeostase quântica. E aí apareceu o nome lá do Sérgio, Dr. Sérgio, e eu não me lembro agora o sobrenome dele.
E eu lembro que aparecia também o nome Hélio Couto. E aí eu falei, gente, mecânica quântica, mas o que será que é isso, né? E aí sim, né, gente, foi mais um boom aí. Eu falei, bom, agora vamos ver do que se trata, porque até então eu estava buscando respostas dentro dos livros filosóficos, dentro do contexto espiritualista que eu conhecia. O que será que a mecânica quântica, o que será que a física quântica pode também me trazer de respostas? Eu falei, então vamos ver do que se trata. E aí foram mais várias chaves que viraram. E aí o veganismo para mim também já se tornou uma coisa um pouco mais ampla nesse sentido de conhecimento, de expansão da consciência. Foi mais ali um pacotão de informações que foram vindo assim. E eu falei, eu vou continuar. Eu quero ver até onde isso vai. Quero aprender, quero entender, tentar montar o quebra-cabeça que eu já estava pegando tipo uma pecinha ali, uma pecinha aqui, outra ali. A vontade, a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pela autoajuda, ela só aumentava. Mas sobre essa parte aí de mecânica quântica, física quântica, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo para não ficar tão longo. Se você gosta de temas como esse, mais uma vez, deixa o seu like, inscreva-se aqui no Navegue Comigo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! E vamos juntos expandir a nossa consciência.